quais são os manuais aqui que são mais conhecidos, talvez, ou mais usuais aí de serem abordados, né? Primeiro nós temos um manual de São Paulo, né, da Prefeitura de São Paulo, e esse manual, na verdade, eles são três, ele é dividido em três, tá? Até compartilhando com vocês aqui, ó, ele tem 3 volumes, ok? 3 volumes. Então, olha só, tem um volume inicial que é gerenciamento do sistema de drenagem urbana, tá? Então, aqui é uma visão um pouco mais conceitual desse gerenciamento de gestão mesmo da drenagem urbana. Tem o volume 2, que é aspectos tecnológicos, ou seja, os fundamentos, né, os métodos, né, as premissas aqui adotadas. E no volume 3 são aspectos tecnológicos, diretrizes de projeto. Então, aqui nós temos mais destrinchado aqui uma visão mais prática dos projetos, dispositivos e tudo mais. Então, olha só, até deixei aberto aqui o volume, acho que é o volume 2, deixa eu ver. Volume 2, tá? Então, fundamentos. Então, vamos dar uma olhada aqui no sumário. Olha só, o que ele aborda, então? Tormenta de projeto, né? Então, chuva de projeto, tá? Ele aborda vazão de projeto, tá? Sequenciado justamente porque primeiro vem a chuva, depois se transforma em vazão, ok? Modelagem matemática das bacias, tá? Então, olha só, aqui são os fundamentos, né, da parte de hidrologia. Então, o estudo da chuva, o estudo da vazão, modelagem matemática de modelos hidrológicos, né? Então, nós temos aqui esse primeiro capítulo. Segundo capítulo já pula para a parte de estudos hidráulicos. Então, escoamento permanente uniforme, escoamento não permanente e estruturas especiais, como dissipação de energia, bueiro, estrutura de engolimento, vertimento, diques, né? Então, nós temos um capítulo 1, ele é voltado para a hidrologia, capítulo 2, que é voltado para a hidráulica, e o capítulo 3 é voltado para a qualidade da água, tá? Capítulo 4, problema aqui de sedimentos, erosão, sedimentação, então erosão urbana, erosão superficial. Capítulo 5, fundamentos de medidas de controle no escoamento superficial, tá? Então, olha só, aqui medidas de controle na fonte, né? Técnicas LEED. Nós temos, basicamente, esses temas aqui no volume 2, tá? Aqui ainda, pessoal, são bem, assim, conceituais, né? Fundamentais. Vou passar aqui para vocês, ó. Então, aqui explica a parte de chuva, distribuição de chuva, método de Ruff, né, outros métodos também, aí determinação aqui na nossa bacia hidrográfica, os nossos modelos hidrológicos, né, e tudo mais, tá? Aqui o nosso CN, como que é calculado, curve number, SCS, né? Então, basicamente, nessa etapa inicial, são abordados aqui estudos hidrológicos, tá? Então, vem aqui, ó, até mais ou menos a página, vamos ver. Ó, hidrograma unitário. Passando aqui até, que aqui já mudou. Ó, então, nós estamos aqui na modelagem matemática das bacias urbanas, tá? Então, cada capítulo tem um foco aqui específico, né? Mas ainda é dentro de um cenário um pouco mais conceitual. Já o volume 3, ele é um pouco mais prático, porque ele mostra o seguinte, ó, desenvolvimento de atividades de viabilidade. Então, estudo de alternativa, comparação de alternativa, roteiro básico de projetos, aqui é bem interessante, ó, tá? Ficha técnica para avaliação de projetos, tá? Aí o capítulo 1.2 e 1.3 é dividido em micro e macro drenagem. Então, quais são os elementos de micro? Levantamento de dados, concepção, dimensionamento. Quais são os elementos de macro? Tá? Aquisição de dados, dimensionamento, estabilidade, seção estáveis, dimensionamento de galeria. Né? Depois a gente tem o ponto 4, que é justamente aqui medidas de controle na fonte. Tá? Então, esse volume aqui, que é o 3, ele é um pouco mais prático nessa questão. Né? Então, olha só, logo na etapa inicial aqui, nós temos aqui, ó, deixa eu voltar aqui no começo, ó, estudos preliminares, né? Então, levantamento de dados, definição de quais vão ser os procedimentos hidrológicos e hidráulicos, diagnóstico, programação, tá? Queria achar um pedaço aqui que fala do roteiro. Deixa eu descer aqui embaixo para vocês. Está na sequência aqui, ó. Análise da curva, comparação de alternativas. Ó, aqui que é interessante, ó. Aqui ele faz um resumo do passo a passo que você vai aí executar no seu projeto. Então, levantamento de informação básica, levantamento de campo, complementação de cadastro, modelagem, definição de parâmetros,
determinação do crescimento, da ocupação do solo, né? Ou seja, o nosso coeficiente de runoff no futuro, ou CN no futuro, cenários hidrológicos, mapeamento de área de inundação, controle de cheia, medidas estruturais, não estruturais, né? Então, todo um passo a passo aqui do seu projeto e depois ele destrincha, ó, cada atividade. Ó. Então, levantamento de informações básicas, então ele vai destrinchando. Levantamento de campo, né? Visita em campo, modelagem. Então, para cada item, ó, ele vai destrinchando aqui, dando todo esse direcionamento para vocês, tá? Depois ele entra na nomenclatura aqui, ó, dos dispositivos, ó, sarjetão, conduto forçado, o que é cada dispositivo, algumas limitações, detalhes de projeto, né? Locação de dispositivo, no caso aqui de boca coletora, né? Onde que loca a distância entre as bocas coletoras, como elas são conectadas, então, sarjeta, né? Então, perceba que nós temos aqui um material um pouco mais prático, né, nesse aspecto, ok? No volume 3 aqui da Prefeitura de São Paulo. Existe um outro manual, que já é do Paraná, que o que eu acho interessante nesse manual aqui, pessoal, é que ele detalha bastante a parte de técnica lead. Deixa eu até mostrar, pular aqui para vocês, ó. Então, vamos lá. Ele mostra algumas tabelas, né, que definem assim, onde que você pode utilizar tal técnica, onde não é tão recomendado, né? E depois ele vai detalhando aqui as técnicas. Ó. Então, olha só. Aqui nós temos pavimento permeável, né, vários modelos de pavimento permeável, tá? Temos trincheira de infiltração, temos vala de infiltração, temos poço de infiltração, temos micro reservatório, telhado verde, no caso, telhado reservatório, tá? E por aí vai. Então, todos os dispositivos de lead aqui, ou pelo menos os principais, estão aqui, né? E mais do que isso, né? Existem exemplos de cálculo aqui, ó, para você guardar bem aqui essas técnicas, né? E saber aplicá-las na prática, né? Então, olha só. Pré-dimensionamento da espessura porosa num pavimento permeável, tá? Então, isso aqui é um exemplo de cálculo, ó, de um pavimento permeável. Aqui tem um passo a passo com as equações, tudo mais, tabelas, né? E aqui o passo a passo. Exemplo de dimensionamento para pavimento permeável. Então, aqui dá o exemplo, é feito aqui o cálculo, né? Passo a passo, você consegue acompanhar perfeitamente aqui o passo a passo de execução, né? De um exemplo. Trincheira de infiltração. Aí fala da trincheira, papapá, e aqui também mostra um exemplo na sequência, ó. Exemplo de pré-dimensionamento de trincheira de infiltração. Então, vai e mostra o exemplo lá completo, com os números, valores e tudo mais. Então, para cada lead aqui, nós temos exemplos práticos, que isso nos ajuda a entender. Hoje, na nossa plataforma, no treinamento de drenagem urbana, nós temos um módulo, né, que é só de drenagem sustentável. Então, são diversas aulas aqui. Aqui a gente também mostra como dimensionar, como avaliar cada aqui sistema aqui de drenagem sustentável, né, como diâmetro do poço de infiltração, trincheira de infiltração, pavimento permeável, né, as limitações e tudo mais, né? Aqui a gente tem, por exemplo, algumas orientações, né, e aqui você aprende como fazer todo esse passo a passo de cálculo, de avaliação, de análise, né, dentro desses dispositivos lead aqui que nós temos hoje no mercado. Tá? Então, aqui as limitações, né, como que eles funcionam, né? Então, aqui nós temos bem detalhado todas as aulas aqui desse módulo, tá? Fora o módulo, nós temos aqui justamente esse material do Paraná que destaca bem também os leads, ok? Outro manual, pessoal, que é bem interessante é o da Sudecap, tá? Então, aqui, na verdade, é um caderno de encargos, né? Que nós temos aqui, basicamente, o que chama mais atenção nesse material são os detalhamentos que nós temos aqui do sistema de drenagem. Então, às vezes, fica um pouco de dúvida para quem está começando. Mas como que é conectado esse tubo? Como que é o PV? Como que é a boca coletora? Da boca coletora para onde vai a água? Como que é o ramal de ligação? Então, às vezes pode surgir essas dúvidas no início. E aqui nesse manual, aqui nesse caderno da Sudecap, nós temos um monte de detalhe interessante. Inclusive, ele cobre também a parte de PAD, né? Tubo de PAD. Então, mostra valos, preenchimentos, de acordo lá com a 17015, que a gente já viu. Detalhes de ala, né? Aí nós temos aqui detalhe de uma boca coletora, por exemplo, em grelha, uma certa depressão na entrada. Então, aqui uma vista aérea com a grelha, né? Aqui uma vista frontal com esse corte A. Então, olhando a caixa, onde a água vai ser engolida pela grelha, vai cair na caixa, vai ser direcionada pelo ramal de ligação. Né? Aqui um corte BB, ó, que seria um corte
transversal da grelha, então a água vem aqui da faixa de rolamento, também pode entrar aqui, cai, tem uma declividade para ser direcionada para o ramal de ligação que vai para o PV, tá? Aqui alguns detalhes dessa grelha, aqui já é uma grelha mista, ó, abertura chapéu, abertura na base, tá? Então a água, aqui uma grelha dupla, então perceba como é bem detalhado, né? Bem detalhado. Inclusive nós temos todo esse material também aqui na plataforma, na verdade, dentro da biblioteca, nós temos um item aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, ó, desenhos auto... Então aqui tem mais de 30 desenhos, né? 30 desenhos de detalhamento de projeto de drenagem urbana. Então nós temos esse material também em CAD, né, disponível aqui na plataforma. Então aqui a parte de boca coletora, com detalhes da grelha e tudo mais, né? Aí nós temos aqui também, vou passar aqui para frente, aqui o detalhe infinito, né? Dos formatos de grelha, da abertura de grelha, né? Não pode ser uma abertura muito grande, senão passa um pneu de bicicleta em rosca, lá cria um acidente, né? Aqui uma vista em perspectiva desses detalhes, com a abertura aqui na grelha, também a abertura no passeio, né? Depois tem detalhes aqui também, pessoal, de caixa de passagem. Então, perceba que é uma caixa cega, né? Então, você tem aqui uma junção das redes, mas você não tem o pescoço igual de um PV, que vai até o nosso pavimento, da vistoria e limpeza. Então, aqui é uma caixa de passagem cega, que liga uma rede com a outra, mudança de seção, mudança de direção. Perceba que por dentro da caixa, ela tem ainda um revestimento de concreto, né? um preenchimento de concreto, para ela não ter perda de carga na transição. Então, a seção que eu tenho aqui seria a seção que eu tenho aqui, segue para a seção de jusante, tá? Aqui mostra uma caixa de passagem aqui já com uma queda na base, né? Aqui alguns detalhes, tá? Aqui uma queda ainda maior, são alguns modelos, né, que tem de caixa de passagem. Visto isso, nós temos também detalhes de PV, então posto de visita, tá? Então aqui tem a chaminé, né, onde é feita a vistoria e limpeza, e na base a conexão de uma rede com a outra. Aqui uma vista aérea também, aqui um corte. Aqui um corte transversal. Então existem alguns modelos de PV com algumas quedas também, né, como a gente viu ali na caixa de passagem. Armadura aqui da tampa, tudo mais, né, no caso não da tampa de aço, né, que a tampa é de aço em si, né, mas de toda a base aqui, ó, que vai sustentar aqui a nossa tampa de aço, né, basicamente. Bom, aí nós temos aqui os detalhes já a parte de cima da tampa, já com o tampão aqui de ferro fundido, né, aqui em cima. Um detalhe de PV em alvenaria e outro de concreto. Dependente se a alvenaria também reveste aqui internamente com argamassa, né, então internamente fica bem similar, né. Detalhes complementares. E também tem detalhe aqui, pessoal, além do tampão, tem detalhe também tem foto também, né? Detalhe de sarjetas, tá? Então aqui nós temos 3 tipos de sarjeta. Escada dissipadora, né? Vou passar um pouco aqui para frente. Depois você pode visitar com mais detalhes esse caderno, né? Para você ver aí com cuidado. Deixa eu só ver se eu acho a sarjeta aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, sarjeta. Então são 3 tipos: sarjeta A, B e C, tá vendo? O que muda da sarjeta A, B e C? A altura aqui não muda, né? A largura não muda. Agora, essa declividade aqui muda, ó. Então, aqui a sarjeta A, ela tem 3% de declividade, é bem rasinha, né? A sarjeta B já tem 15% e a C já tem 25%. Então, aqui cabe mais água, basicamente. Então, existem esses detalhes também de sarjetas, tá? Então, pessoal, esses manuais aqui, eu acho que para quem está começando, já é um prato cheio aí, né? Bastante recurso, direcionamento. Como eu disse, né? Não tem norma brasileira de drenagem, né? De projeto aí para drenagem urbana. Mas existe aí algumas normas correlatas de execução, de tubulação, de concreto, né? E existem os manuais que a gente segue, basicamente, aí por região, por cidade, por estado, né? Que nos orientam em muita parte, né? Muita etapa aí do nosso projeto, como a gente viu aqui os manuais de São Paulo, do Paraná, de Minas, entre outros, né? Tem o da ADAS, aí tem um monte.